esse projeto de comunicação intuitiva e matemática intuitiva, uma forma diferente de trazer essa comunicação com essência, com originalidade, trazendo do jeito que você é, com o que você faz e aprendendo a fazer isso, né, Diogo? Porque a gente tá alguns encontros já e a gente vai testando várias formas de fazer. Isso é bem interessante. A gente faz assim, faz assado. E aí, nesse momento, a gente começou a fazer um processo de criação de roteiro de vídeo e está sendo bem legal isso. A gente estruturou primeiro o alicerce, né? Eu gosto de dizer assim, a base da comunicação da matemática intuitiva, trazendo essa comunicação intuitiva. E agora a gente está nesse segundo momento de criar os roteiros e começar a fazer a produção de vídeo, né? Então, a gente vai compartilhar um pouco esse processo, né? De como é que tu tá, assim, nessa nova fase, e, enfim, fala um pouquinho. Aninha, tu estava falando aí, estava me vindo à cabeça uma coisa que aconteceu hoje, que dizia assim: o amor é o início de tudo. Eu fui correr e tinha lá pregado não pregado, foi pintado, foi desenhada no muro, exatamente essa frase: o amor é o início de tudo. E logo depois eu fui chamado, né, para dar uma palestra sobre carreiras e o meu tema é amor. A pessoa escolheu o meu tema como sendo amor, né? E eu fiquei pensando, e por que não iniciar pelo amor? Porque normalmente a gente inicia por outras coisas, né? Então eu sinto que esse processo está sendo muito bacana, porque está iniciando exatamente por esse amor, por esse cuidado, por esse carinho, pelo respeito que a gente tem, pela confiança que a gente desenvolve, talvez nem se perguntando sobre o como, mas sim sobre o quem, tá certo? Então em vários momentos você esteve aí para me lembrar quem eu sou de fato, né? O que é que eu precisaria fazer nesse sentido para que eu pudesse me manter conectado com a minha essência, né? E a partir daí isso poder gerar outras coisas. Então eu sinto que eu estou num momento muito sem pressa. Tipo, eu escutei recentemente que para cada metro que uma árvore cresce para cima, ela cresce dois para dentro. Então acho importante que esses encontros aconteçam para que a gente possa se fortalecer por dentro, para que a gente possa de fato estar conectado àquela essência. Em alguns momentos eu sinto assim que é como se a gente estivesse plantando sementes em lugares meio que vazios, até trazendo uma parte do livro do Tanaka, né, que ele falou assim, é como se o padeiro descobrisse que o pão não é bom para a sociedade, e aí ele tem uma decisão, né, que é continuar vendendo pão ou deixar de vender pão, sei lá, fazer outra coisa para vender que algo seja mais saudável. Só que deixar de vender o pão que todo mundo está acostumado e no meu ambiente de cursinho de matemática, de preparação para o vestibular, que é a competitividade, que é a questão da correria, é a questão de um processo pesado. Deixar de vender esse pão é um pouco ir contra a maré. Eu sinto às vezes que precisa ter muita coragem. Em alguns momentos eu acho que, caramba, não vou conseguir. Eu olho assim, putz, está faltando alguma coisa. E no pior, e assim, em algum momento eu sempre ficava culpando, né? Não, podia ser isso, podia ser aquilo, mas quando na verdade o que falta é a gente botar a boca no trombone e falar exatamente aquilo que a gente acredita com amor e validando cada passo, né? E aí eu sinto exatamente que esse processo aqui está sendo muito bonito, exatamente por isso, porque a gente como faz uma comunicação entre eu e você aqui, que a gente se entende e desse entendimento a gente ganha força para construir. Fala um pouquinho desse teu olhar, assim, de como tu conseguiu integrar de uma forma tão natural quem tu é dentro desse teu sentir de querer fazer essa mudança, né? Dessa tua dor, entre aspas, mas que te impulsiona a querer fazer diferente para ajudar, enfim, para trazer esse novo olhar para a educação e para a matemática e para os jovens. Aninha, eu pegando esse embalo, né? Em relação à dor, eu comecei, é como se eu tivesse virado uma chave, né? Entendido que tudo que eu fazia
que a priori era legítimo e genuíno também, porque eu sempre despendi muito amor, muita atenção ao meu trabalho, e isso trouxe alguns resultados, várias aprovações, muitas aprovações em medicina, com anos de aprovações assim bem fantásticas, de números grandes. Então, há 2 anos, mesmo sem divulgar as aprovações, tendo o primeiro lugar em medicina, mas não divulgando, porque virou uma chave para mim, que foi a chave exatamente que, poxa, se eu estou dentro da educação e a maioria das pessoas está sofrendo, como é que eu posso direcionar o olhar para aqueles que passam e que são, na realidade, exceção? Então, como é que eu posso fazer uma comunicação, mesmo que não intencional, tá certo? Mas assim, colocando aquela energia de que meu curso resolve, se você fizer o curso, você vai passar, quando na realidade isso não é coerente, tá certo? Com o que acontece. Eu sempre digo assim para os meus alunos: imagine o melhor curso que existe, aquele que mais aprova. Se você olhar a quantidade de alunos que tem ali e a quantidade de pessoas que foram de fato aprovadas, a maioria não passa. Então, isso é a grande verdade. Por mais que todo mundo que passou em medicina estivesse ali, a maioria das pessoas que faz aquele curso não passa. Ou seja, o processo é de cada um, o processo é individual. Aquele momento em que eu digo assim, eu acredito que a minha aprovação está ali, eu já perdi, porque normalmente eu não vou conseguir olhar para aquilo que de fato eu preciso. Eu vou estar querendo seguir algo, seguir uma regra, e que essa regra não é verdadeira para todo mundo. Alguns passam, tudo bem, mas não é verdadeira para todo mundo. Então, nesse momento em que eu percebi que, caramba, as pessoas estão sofrendo muito por esses modelos, então nada contra, porque, como eu disse, eu sempre tenho muito respeito e honro, porque eu trabalhei dessa maneira. Hoje, para mim, apenas não faz sentido. Outra coisa, tem pai que gosta disso. Tem pai que quer assim o melhor curso, porque isso motiva também quem não está motivado, quem precisa de um puxão de orelha, quem não confia muito em si. Então, cara, não, vou seguir o que ele fez e está tudo certo. Então, tem o seu papel. Para mim, que não fazia muito mais sentido. E o que eu estou buscando muito, tá certo, é essa coisa da coerência. É uma palavra que tem sido muito forte para mim. Então, a coerência de eu ter uma vida sustentável, a coerência de eu poder estar atuando nas minhas mais diversas esferas, seja como pai, seja como professor, seja como marido, esposa, enfim, e poder ter esse equilíbrio. E a partir desse equilíbrio que eu vibro, eu poder tentar trazer isso um pouquinho para o jovem, trazer um outro ambiente, que, poxa, Diogo, dá para passar no vestibular de repente de uma outra forma. Como eu falo assim, né, que já está virando mote, leveza, consistência, e eu tenho colhido, sim, alguns resultados de pessoas que nem passaram ainda, mas que eu já sei que vai passar, porque eles já entenderam o que é para fazer. Então, eu sinto muito isso. Essa coerência traz até para a gente, para o nosso trabalho aqui. Eu sempre falo para um jovem que se prepara para o vestibular que a gente não pode pensar no resultado. E aí, como eu te falei, né, o que é que eu me pego quando eu entro em contato contigo? Aninha, como é que é o resultado aqui? Quando é que essa comunicação, a matemática intuitiva, quando é que ela vai dar resultado? E aí você entra porque é o normótico, é o normal, é a gente querer um resultado. Mas a essência é não fazer pelo resultado. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente esse deixar fluir. É a gente poder ir começando, testando, sentindo que existe tempo, sentindo que na hora certa vai dar certo, ou se não já deu, né? Porque o que a gente tem feito aqui é exatamente caminhar para se descobrir. E toda vez que a gente utiliza e está presente de forma no processo, né? Então a gente vai colher bons frutos de uma maneira ou de outra. Então eu sinto muito isso. Poxa, quando é que vai ser o dia em que a gente vai poder viver nossos processos? Eu queria muito que Ana, de repente, resolvesse minha vida e jogasse uma comunicação estrondosa dentro desse Instagram, que me destravasse, de repente, de tanta coisa, né? Mas, de caramba, o processo é meu. Eu sei onde é que o calo aperta. Eu sei porque eu não entro no Instagram diariamente para falar, de repente. Então, assim, isso é um processo que eu tenho vivido também de forma muito bonita. E aí, dentro de um dos lemas, né, que a gente meio que definiu aqui junto, a questão da expressão, né? A partir do momento que a gente começa a se expressar um pouco mais, a gente vai trazendo um pouco mais de presença
E eu sinto que as coisas estão de uma forma ou de outra, como eu disse a você, não estou com pressa, confio muito no poder da vida, assim, para aquelas pessoas que estão seguindo o seu caminho, passinho por passinho, mas na direção que acredita. Então, naquele momento que aperta, eu sei que sempre chega alguém para trazer para cima. Então, assim, tô tranquilo e tentando me deliciar aí com tudo que acontece dentro do processo, viver a entrega de fato, viver o fluxo e tentar vencer dessa forma. Porque também, se for para vencer do outro jeito, não me interessa. Eu não sou só professor, eu sou pai, eu sou esposo, como eu falei, eu tenho tantas outras coisas para dar conta, para fazer. Então, assim, se não der para vencer de um jeito que seja sustentável, não rola para mim. Então, talvez eu tenha que fazer outra coisa. E é isso que eu tenho tentado experimentar. Então, tá experimentando aqui contigo também uma nova forma de fazer, também é sair desse lugar de zona de conforto para dizer assim, e tu? E quando tu passa de uma coisa para tu viver um processo e explorar, e tu, como é que é isso? Perceber que um dia podia ter produzido mais, aí no outro produziu bacana, e ir vivendo com esses altos e baixos e se responsabilizando cada vez mais. Então, eu tenho sentido muito isso, que eu preciso ser coerente. Porque se eu for coerente, se eu falar daquilo que eu vivo, em algum momento isso vai tocar alguém. Em algum momento isso vai tocar muito mais gente. Porque muito mais do que as palavras ou as coisas, eu sinto que o exemplo, a coerência, né, de vida e fala, ela ressoa muito forte. Então é isso que eu estou buscando. Então, de repente, talvez eu não esteja preparado ainda para me comunicar, talvez não seja ainda o momento, ou talvez eu já esteja me comunicando de forma sutil, né, como você fala, já atraindo várias pessoas para o momento certo, para a hora certa, que no fundo do meu coração eu sei que vai chegar. Eu sinto os aperreios todos, mas eu sinto que vai chegar nessa linguagem de prosperidade e abundância, que alguns vão dizer de loucura, mas está tudo bem também, porque parece louco e tem hora que a gente diz assim, uau, pô, como assim, irmão? Mas estou bem tranquilo, estou bem seguro e bem ancorado. Tenho estado atento e quando a gente está atento, tudo é metáfora. E tem acontecido várias metáforas. Quando eu caminho na direção que eu preciso, as coisas se ajeitam de uma forma ou de outra. É isso. Que lindo, Diogo. Sinto que essa conexão que a gente fez, né, pode trazer, né, é como se um campo abrisse para a gente trazer novas narrativas, novas referências, né, tanto na educação quanto na comunicação, trazendo essa bandeira do intuitivo, né, como que a gente pode sair um pouco do mental e trazer mais o sentir, a intuição, sabe? Essa coisa que não é só, mas trazendo outras partes, né? Nesse novo modelo que faz mais sentido para a gente, né? Como a gente está mais agora conectado com a natureza, com ciclos, com a intuição, com o coração, né? Sentindo mais as emoções, observando mais essa parte intuitiva e como a gente faz essa integração do intuitivo com o material, como materializar essa parte intuitiva, é o que a gente está buscando aqui nessa caminhada, né? E foi bem interessante, acho que vale contar um pouquinho do processo que antecede essa partilha aqui. Quando você me procurou, a gente acho que teve uns 3 encontros só para tentar chegar no meio termo assim de como que seria isso, né, desse processo, até a gente realmente começar a se encontrar, né? Foi bem interessante isso. Eu sempre falo assim que a comunicação não é o que a gente fala, mas é o outro entende. Então eu sinto que a gente teve 3 encontros para ter essa comunicação do coração. O que a essência de Diogo, a alma de Diogo quer comunicar para a Ana, né? E aí a gente foi cada vez mais se conectando desse lugar sutil até que deu um match assim, então é isso, então a gente pode ir fazendo isso. E mesmo depois do match, a gente ainda foi descobrindo a cada encontro, né, que está sendo assim, como a gente pode refinar isso, né? Como que a gente pode trazer mais luz, mais dinâmica, trazendo essa essência do Diogo, da educação, de tudo que tu traz, assim, do teu jeito, do teu movimento, com o meu aqui, como que a gente pode ir construindo isso.
E eu sinto que cada encontro a gente vai formando isso e de uma forma totalmente inovadora. O que a gente está fazendo é totalmente inovador. E isso pode inspirar, né? Mais pessoas que estão buscando, né? Que não querem fazer mais do mesmo, mas que estão buscando qual que é a minha forma de comunicar, qual que é o meu jeito único. E é lindo isso, quando a gente vê que tem várias possibilidades e trazer a forma mais autêntica. Sinto que é isso que conecta, que em vez de da gente buscar, né? Eu sempre falo isso, autoridade, por que criar autoridade, né? Por que tem que ter essa hierarquia e verticalidade, né? Mas conexão, em vez de buscar autoridade, buscar conexão, atrair pessoas que fazem mais sentido, né? Eu gosto de ressaltar, né, o do início, para mim, nesse contato, o importante foi com quem, tá certo? E o como deixar um pouquinho para que a gente pudesse descobrir. Entendo num sentido de liberdade mesmo, de a gente ir vivenciando o processo, como é na vida mesmo, de você inicia, mas não está preso. A gente está livre, está por escolha. Enquanto fizer sentido, tá junto. Se não fizer mais, a gente, cada um segue no seu ritmo, um torcendo pelo outro, trazendo um pouquinho mais dessa naturalidade, né? E sinto muito isso, exatamente, eu sentia muito essa falta, tá certo? De ter um contato, e um contato, assim, mais próximo, de repente mais íntimo, para que a gente pudesse exatamente, caramba, o que é que eu vou tirar? Então, como tu falou dos meus arquivos, pô, tem tanta coisa pronta, por isso que eu tô tão tranquilo, assim, porque é como se eu tivesse a pontinha do iceberg está aparecendo, mas tem tanta coisa construída que é só aflorar para essa nova realidade, para esse novo paradigma. Escutando uma vez Murilo Gun, né, ele falou que pô, ele inventou o iFood. Uma época ele já tinha essa ideia no Recife. Só que na época que ele teve a ideia do iFood, não existia tecnologia ainda para o iFood. Então, assim, é como se está mudando, o mundo está mudando, como a gente fala naquele roteiro do vídeo, o vestibular está mudando, então talvez as pessoas ainda não assinaram, não alertaram que do jeito que está, de muita pressão, de muito medo, de muita competição, esse sistema está falido. O Brasil é campeão em ansiedade no mundo, tá certo? 9 em cada 10 pessoas têm ansiedade, então depressão também na liderança, índices de suicídio cada vez mais próximos assim do jovem. Então assim, eu sinto que eu estou em paz exatamente porque eu sei que em algum momento a gente vai conseguir olhar, e isso faz parte de processo, e eu honro também, a gente vai poder olhar e dizer assim, caramba, desse jeito não cabe mais não. Não existe eu estar competindo por algo que é extremamente ilusório. Essa fala talvez seja até uma fala mais difícil de ser captada, né? Mas no fim das contas, quando a gente se encontra, quando eu me encontro com meu filho, quando eu me encontro com minha esposa, quando eu me encontro com meus amigos, o que vale é o encontro, o que vale é o com quem, o que vale é com quem você vai partilhar tudo que você conquistou, e a gente entra numa esfera de totalmente isolamento. Você conversa com um jovem, o jovem que passa por vestibular tem muitas dores. Uma delas, principalmente de alguns, é que os amigos começam a passar e ele não passou ainda. Então isso é muito dolorido. Por quê? Porque ele ficou sozinho na cabeça dele. Ele não está ali aberto num ambiente propício, normalmente para conhecer novos amigos. Obviamente que um ou outro consegue, mas a grande maioria carrega essa dor. Os meus amigos foram embora. Então que a gente possa tratar essa fase da vida como sendo uma fase normal, tranquila, e que a gente pode levar desculpa o tempo que precisar. Porque se a gente parte com o pressuposto que a gente pode levar o tempo que precisar, a gente vai poder dar nossos passos com consistência. O que normalmente as pessoas sentem, pelo menos no ambiente de cursinho, é mais ou menos assim: como eu tenho um prazo para conseguir, eu tenho que botar tudo nesse prazo. E aí se atropela. E aí não estuda bem. Então hoje eu fui correr e eu acho que a vida tem me ensinado muito, como eu te falei na atenção. E quando eu cheguei lá no Marco Zero, vinha correndo, saí de 4h50 da manhã de casa, fui correndo. Então cheguei no Marco Zero antes das 6 horas. E aí tinha chovido antes que eu chegar no Marco Zero, então aquela chuva de bênção. Aí quando eu chego lá tem uma formatura de direito, de estudantes de direito. Estavam tirando foto lá para a formatura, pegar o sol da manhã. Você como fotógrafa deve entender essa luz da manhã, né?
Então eu chego lá e olho, aí passo, vamos embora, aí dou uma caminhada na Rua do Bom Jesus, que é centro histórico aqui do Recife, e quando eu volto, tá lá direito, e eu começo a identificar algumas carinhas que foram meus alunos em outras épocas. Eu disse, que massa é a formatura de Fabinho, que massa é a formatura de Larissa. E no meio daquela quantidade de pessoas que estavam se formando em direito, eu vi um senhor, cabelo branco, barba branca, com o seu copinho brindando. Eu digo assim, caramba, velho. E a gente correndo, chega, me emociona assim, e diz assim, caramba, que tempo é esse que atua contra a gente, ao invés de atuar em favor da gente? Então ele estava lá se formando, feliz da vida. Quanta experiência que aquele senhor não tem, né? Como ele vai começar o curso por uma outra forma. Então, assim, essa coisa da gente honrar nossa caminhada, viver nossa caminhada, entender que a gente pode respeitar o nosso tempo. Então, isso eu acho muito interessante. Eu estou até aqui para responder uns stories que eu iniciei, que é um pouco também do que tu trouxe, que a gente fica muito no mental e não vai para o intuitivo. Eu fiz uma pesquisa antes de uma escolha. Você costuma pensar demais ou você apenas sente? E 82% das pessoas falaram assim: eu penso demais. Aí logo depois eu disse, vou falar. Não, não, não fala não. Aí eu comecei a dizer assim, e você que pensa demais? Isso é confortável ou desconfortável? E quase que 100%, estava em 93% porque tinha tinha uma pessoa que votou não, aí deu uma baixada. Mas o restante tudo sim, extremamente desconfortável, pensar demais. Então, como aquilo era desconfortável. E aí eu trouxe, né, até inspirado, o Gu me inspira muito também, esse irmão aí que a vida deu de alguma forma, um mestre espiritual, mesmo de longe, nas palavras, nos livros. E ele falou, eu estava dizendo assim, caramba, velho, será que quando a gente pensa demais, a energia que a gente está trazendo não é medo, insegurança? E aí 100% concordou com isso. Então eu digo assim, caramba, a gente já sabe que o que tem é medo, que é insegurança, e aí a gente pensa demais, exatamente para que a gente não passe pelas situações que a priori as pessoas falam com dificuldade. Então, a gente não dá o nosso tempo de errar, o nosso tempo de recorrigir. Aí eu vejo esse senhor se formando, eu digo assim, no meio dos jovens, eu digo, caramba, o que é o tempo, se não o tempo de cada um, né? Então, assim, e por que não? Que foi exatamente a frase que eu comecei a conversa contigo. E por que não se iniciar com amor? Por que eu não posso sentir aquele meu caminho e dizer, caramba, o meu caminho é esse. E agora eu vou desfrutando da jornada e vou aprendendo de forma bacana, vendo um stories hoje de uma aluna que passou em medicina na Unicamp, eu nem conheço, mas comecei a seguir. Ela falou uma coisa que eu achei lindo, poético. Ela diz assim: não adianta, irmão, querer fazer bife, salada, não sei o que, feijão, arroz, se tu não faz o feijão e arroz bem feito. E normalmente não faz o feijão e arroz bem feito, por quê? Porque tá com essa pressa, quer fazer tudo e não consegue fazer bem. Então a gente não sente uma constância e esse crescimento natural. E eu digo, caramba, velho, por que não a gente sentir que o nosso tempo é ilimitado, sentir que a gente pode esperar o tempo que for, mas ir dando nossos passinhos? Por que não sentir o que a gente deve de fato fazer e usar a nossa mente somente para materializar aquilo que já bateu no coração da gente? Então, quando a gente sente e larga a mão desse mental para decidir as coisas porque está no medo, a gente entra para decidir sobre uma coisa que ressoa no nosso coração. E daí surge toda a coragem, porque existe medo na sociedade, existe medo nas relações, mas se no meu coração vibra, tá aí a energia necessária para que eu tenha coragem para poder superar meus obstáculos. E eu sinto muito que essa é muita lógica que eu acabo usando. Uma da primeira empresa que eu tive assim, que foi o Nave, que depois foi para o Nave 10, eu me lembro, Aninha, que eu vendi um carro para fazer, peguei umas economias de Luciana junto. Então, assim, eu botei tudo que eu tinha ali. Eu ainda trabalhava no colégio, mas eu botei tudo que eu tinha ali. E o detalhe é que eu não fiz uma conta. Eu não fiz pesquisa de mercado, mesmo como matemático. Eu não fiz pesquisa de mercado. Eu não fui olhar se ia dar certo, se ia dar errado. Eu simplesmente senti, caramba, eu preciso fazer algo desse tipo, porque está vibrando em mim que eu tenho que fazer isso. E eu me lembro que 3 meses, 4 meses depois, aquilo que eu tinha investido voltou para mim, o carro voltou na época, que era uma coisa importante. Então, assim, hoje eu consegui construir tanta coisa bacana
bacana a partir daquilo que eu nem sabia que ia dar certo. Chegou um ano numa turma em curso pequeno, turma de 10 alunos, 18 alunos, tem mais de 100 aprovados em medicina, mas porque a energia que vinha de mim, assim, do coração mesmo, aí o que é que acontece? Então, tu é doido, tu só sente e vai? Não, eu sinto e vou. E depois a gente começa a utilizar a mente, né, para concretizar. Ter um pouquinho daquele equilíbrio da energia masculina, da energia feminina, o feminino que intui, o masculino que vai lá e meio que realiza e poder viver esses processos. Então, é isso que eu venho buscando dentro da minha profissão. É como se eu já venci, vou dizer assim, para tudo e coração, já venci do outro jeito. Agora eu quero vencer de um jeito que seja mais confortável, que a gente possa vencer para sempre. Porque quando a gente vence muito pelo esforço, uma hora a gente não aguenta mais. A gente vai envelhecer, ou a gente vai ter outras responsabilidades, ou a gente não pode ser refém. Então, assim, pô, quero vencer, quero começar de novo. E naquele retiro, vou falar, tô falando muito, quero falar. E naquele retiro lá de Ilhabela, na Yoga Dance que a gente fez lá com... Eu esqueci o nome dela, não sei se tu recorda. Jennifer. E aí o que acontece? Jennifer, pronto, com a Jennifer. Yoga Dance, vê que coisa linda. Eu que não sei dançar, porque para mim dançar era repetir algo que alguém mandou. Lá ela disse, comece a se mexer do jeito que você quer. E naquele retiro, Aninha, a frase que veio para mim é: eu sei ser semente. E eu serei semente tantas vezes que eu precisar. Então eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo de que tudo acabe. Eu não preciso ter medo de fracassar. Eu não preciso ter medo de perder minha empresa, de perder meu apartamento. Eu posso sempre ser semente. E aquela frase ficou muito forte em mim. E eu sinto que essa semente está começando de uma forma ou de outra a brotar. Então, assim, talvez as raízes ainda estejam por dentro da terra, mas eu sinto que vai chegar uma plantinha verde, bonita, na hora certa. Isso é uma confiança que está dentro do meu coração. Falei demais. Uau, Di. É, quero sentir, assim, que tá muito bom, muita... É legal quando a gente vai junto com o campo, né? Se abre e permite que essa energia maior nos conduza através da fala, né? Através do processo e confiar, né? Que a gente não tá sozinho, assim, porque parece que o que eu percebo, assim, a grande mudança é que quando a gente vai, vamos dizer, o jeito antigo, né? O jeito que a gente, sei lá, veio fazendo até hoje, exigia um tanto esforço porque a gente precisava fazer tudo e pensar e, enfim, fazer toda aquela parte. Então, e agora a gente está assim, deixa para o coração, para a intuição fazer a parte e deixar a mente só para, vamos dizer, materializar, né? Então, e aí tem esse processo, essa dança que é o feminino e o masculino também, e está sendo lindo porque isso está acontecendo internamente, isso está acontecendo aqui, isso está acontecendo no mundo, no planeta, enfim, a gente poder integrar essas duas energias e poder aproveitar, né, usufruir, né, fluir junto com o campo, com a vida, né, e não simplesmente ir nesse embate ou nesse esforço, que é muito melhor, assim, é muito mais gostoso, é muito mais natural, né, é muito mais... E a gente não está sozinho, a gente não sente que a gente está ali, a gente não precisa fazer o esforço, né? Simplesmente flui. A gente começa a falar e flui, a fala muda, né? A vibração muda. Não sei se tu percebe isso, eu sinto, e é bem gostoso, assim, falar desse lugar. Mesmo quando a gente não tem certeza do que a gente vai falar, mas a gente confia e vai observando depois, né? E descobrindo depois o que é. Não querer entender antes, mas simplesmente deixando fluir. E eu queria trazer, assim, pegar um gancho do que tu falou, assim, ler o roteiro que a gente fez e você poder falar um pouquinho de como a gente aplica, né, de como você começou a fazer isso na matemática intuitiva. Como que é esse processo, né? Como que surgiu isso dentro da matemática intuitiva, né? Acho que, não sei se você quer, eu posso ler ou você fala direto, o que você acha melhor?
Quer que eu leia para pegar o gancho do Pode ser, roteiro? acho que você lendo é bom que me Tá. conecta, né? O mundo mudou, o vestibular mudou. Os jovens de hoje não são os mesmos de ontem. Para uma geração que nasceu com tantos pesos e expectativas com alta demanda de produtividade, não conseguem mais dar conta, encontrar um resultado. Sinto que a aprovação que você busca transcende passar no vestibular. É necessário um novo olhar na educação. O caminho há de ser leve, acredite. A consistência pode vir junto com a leveza. Te apresento novas ferramentas na matemática e na vida, para que você possa acreditar que é possível. Seguindo ao teu lado, o encorajo a construir seu caminho, que é único como você. Uau! Quem fez, né, Ti? De onde veio É, esse poema? eu sinto, Aninha, te agradeço, né? Porque eu fiz um texto um pouquinho mais extenso, né? E você conseguiu captar bem, fazer o recorte daquilo que importa, para fazer aquilo que está dentro da tua especialidade, né? E sair algo tão legal, tão bacana, tão bonito dessa maneira. Assim como eu, dentro da minha especialidade, eu faço isso com a matemática. O que você fez com o roteiro desse vídeo é o que eu faço com a matemática. O mundo mudou, o vestibular mudou. Então, para fazer Enem, eu não preciso saber aquela matemática de antigamente. Então, eu sinto que um ponto de poder do meu lado, dentro de toda a história que eu tenho com essa ciência, eu vou chamar assim, até de casos espirituais aí, de coisas passadas em que por diversas vezes eu já posso ter sido professor de matemática, para mim foi sempre muito mais simples. Então, quem estuda comigo sabe que eu consigo recortar e dizer assim, caramba, esse é o recorte mínimo essencial para que a partir daqui você possa construir tudo. Então, o grande foco dessa matemática intuitiva, principalmente em coerência com esse vestibular que mudou, que é um Enem, que pede de entendimentos essenciais e de uma capacidade de análise e raciocínio, então a gente tenta não entupir o aluno de muita coisa. Não tem muita fórmula, não tem muito conteúdo para ser visto, a gente faz o recorte do que é necessário. E a partir dali, a gente deixa o aluno livre exatamente para construir a sua caminhada, um pouco como a gente está fazendo aqui. Então, o mundo mudou, o vestibular mudou, então eu trago um pouquinho desse poder. E aí, quanto à questão da leveza e da consistência, e aí eu gosto muito, assim, como eu disse, de que a gente possa viver processos. Então, eu estou celebrando hoje, tá certo? Faz 3 semanas que eu corro 3 dias na semana, 10 quilômetros a cada dia. Então, se você for botar no mês, em 21 dias, que é aquele tempo do hábito, tem 90 quilômetros percorridos, e assim, sem uma meta. Eu estou simplesmente correndo, experimentando, entendendo. E na corrida, o que é que me veio hoje? A gente pode ser leve e veloz. Porque quando a gente está em velocidade constante, a viagem é leve. O ruim para o motor de um carro, o ruim para quem está sendo transportado num carro, é quando existe muita aceleração. É quando a gente sai de um ponto em que a gente está meio que parado e a gente acelera para viver num ritmo muito mais acelerado. Aí a gente vai lá, não aguenta, e a gente freia depois. Então, como é que se dá a consistência junto com a leveza? Eu acho que essa é a grande metáfora. A gente pode ir aumentando a velocidade com aceleração baixa, quando eu falo aceleração baixa, coerente ao ritmo de cada um, para que essa aceleração pequena, que respeite o processo e o caminho de cada um, que é único, ela possa fazer o aluno construir de maneira consistente, para que ele não viva as oscilações de numa semana estudar muito, aí na outra ele cai lá para baixo. Aí passa algumas semanas sem estudar porque está descrente e ele não aguenta aquele ritmo, então ele sente que não vai passar. Então, o que eu senti, o que eu descobri é exatamente isso. Caramba, a gente pode usar uma aceleração baixinha, para que essa aceleração baixinha faça a gente aumentar a nossa velocidade devagarzinho, fazendo o que deve ser feito, fazendo aquele feijão com arroz que a gente mencionou um pouco antes na gravação. E aí, em algum momento, essa curva vai estabilizar e você vai poder andar de maneira veloz, só que com leveza, sem mais aquelas oscilações. Ao invés de estar andando, subindo, descendo, você vai crescendo talvez um pouco mais devagar, mas chega uma hora que essa curva estabiliza e você vai andando, 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 sabendo o seu limite e descobrindo de fato o seu limite e você poder superar. Eu falo da corrida e para mim tem uma coisa que tem sido muito forte. Eu posso dizer assim, Ana, hoje eu sei
que em 1 hora eu consigo correr 10 quilômetros. E se eu passar um tempo parado, eu sei que em 1 hora eu vou conseguir correr 10 quilômetros, porque eu me acostumei a isso, eu fiz isso bem. Então, meu sentimento para o aluno é que é isso que ele precisa e eu poder estar do lado dele para encorajar é ele chegar no vestibular e dizer, eu sei que em um simulado eu vou conseguir fazer tantas questões. Obviamente pode oscilar um pouco para mais, um pouco para menos. É o que acontece comigo, 10 quilômetros, tem hora que eu ando em 1 hora e 5 minutos, mas hoje eu fiz em 58 minutos. Mas assim, eu saber até onde eu posso ir, saber que no dia do vestibular, se dá uma bronca, eu posso dar uma parada, uma caminhada e seguir. Então, que a gente possa se reconhecer, olhar mais para aquilo que a gente tem e não para aquilo que a gente falta, para que falta. Porque se a gente olha para o que falta, sempre vai faltar alguma coisa. E se a gente está olhando para o que falta e sempre falta, a gente não vai ter confiança na hora da prova. Então, o meu processo com matemática intuitiva é exatamente isso, é limpar esse campo, para que eu possa olhar no olhinho de cada um e dizer assim, você é capaz de aprender matemática, você pode aprender matemática. Não naquele vendedor barato que diz assim, vem cá, faz só isso. Não, não é isso. Enfrenta os desafios no teu tempo. O que você precisa é apenas isso, para que ele possa confirmar uma crença de eu posso aprender matemática, o Enem é simples, e ao acreditar que eu posso aprender matemática, que o Enem é simples, só nisso aumentar o rendimento, porque quando eu tenho essa crença positiva e esperançosa em relação à vida, eu tenho mais energia para construir o meu processo e eu vou ter mais energia para exatamente tornar real aquilo que é só potência por enquanto, de eu poder botar na prática aquilo que está dentro de mim. Então é como se o trabalho fosse esse. E algum dia eu percebi, caramba, esses jovens já são pressionados demais a chegar. Então tem que ter um outro ambiente em que possa trazer a leveza que eles tanto pedem, porque é difícil o ambiente de vestibular, mas que seja consistente, porque eu sei, papai e mamãe querem que ele passe, ele quer que ele passe, a sociedade pede que ele passe, a gente vive nessa realidade, então a gente não pode se dissociar dela. Então, o engraçado, não engraçado, mas o importante é tentar exatamente associar. Porque a gente poderia fazer algo só para ser leve, mas que não dá resultado, e não é esse o intuito. O intuito é que ele possa passar, vencer de uma forma diferente. Porque quando entrar na sua faculdade, a gente sabe, a gente que já passou dessa fase, que os desafios só aumentam. Então, por que não, nesse momento tão bonito, tão grandioso, enquanto eu estou jovem ainda, eu poder estar aberto a aprender e crescer? Para que lá na frente eu possa dizer, caramba, o tempo de vestibular foi muito bom, foi lá que eu aprendi a me regular, foi lá que eu diminuí o ritmo, e agora que meu filho está nascendo, eu já sei que eu posso viver de uma outra forma, e agora que eu estou casado, eu já sei que eu posso operar de uma outra maneira, porque em algum momento essa conta chega, e o que está acontecendo é que essa conta está chegando muito mais cedo para o jovem. Antes existia a crise dos 30, em que a gente mudava de emprego porque a gente viu que não fazia sentido. Essa crise tem chegado cada vez mais cedo. O jovem já não aguenta, já não dá conta, ele quer que tudo passe rápido. Então a gente traz exatamente para dizer essa mensagem, que você pode passar rápido sim, mas de uma outra forma, de um outro lugar, de um lugar que talvez por enquanto sejam apenas sementes plantadas, mas que eu sinto no meu coração que essa chave vai virar. E quando virar, aí não é mais uma coisa de Diogo. Eu seria muito feliz se todo o mercado, se os pais, se mamãe, se todo mundo pudesse dizer assim, caramba, dá para fazer diferente. E aí eu estaria como assim, caramba, fiz minha parte, pude expressar aquilo que eu sinto e que bom que isso ressoou. É isso. Ai, sensacional, Di, maravilhoso. Sinto que é um novo caminho de poder trabalhar, servir e trazer esse novo normal, como dizem por aí, essas novas narrativas, novas formas de fazer e trazendo essa leveza, sabe? E não precisa ser pesado, né? É uma coisa natural, né? É um dom que a gente tem de se expressar e como que a gente pode fazer isso de uma forma agradável. Porque eu lembro que desde criança, eu sabia que eu ia fazer comunicação, só que eu falava que eu ia ser repórter, jornalista, né? E eu sonhei isso a vida inteira. Eu sempre quis isso. Então, aí
E acho que assim, é o que todo mundo sonha, né? Algumas pessoas já têm isso desde criança, eu quero ser médico, eu quero fazer medicina, né? A gente é o que a gente é, mas eu já lá na infância, às vezes já desperta aquilo que tu vai ser, né? Que tu vai fazer na vida, como tu vai expressar o teu ser. E aí depois chega nessa fase adulta e depois chega nessa fase adulta e tem esse peso do trabalho, né? Até o nome trabalho carrega esse peso, né? Na etimologia da palavra trabalho. Então, como que a gente deixa isso leve, né? E que não é, que deixa de ser trabalho e passa a ser uma expressão natural de quem somos, um servir, né? Para a sociedade, a gente colocou e fazer isso com essa naturalidade e com essa leveza. Então, eu acho muito legal isso que essa forma, isso tudo que você disse, da matemática intuitiva, ela me fez recordar isso desse processo, e talvez seja isso, né, seja esse o grande momento que a gente está vivendo, né, nessa pandemia, de como que a gente pode trazer mais leveza para a nossa vida, porque já tem um peso do próprio momento que a gente está vivendo. E eu acho que uma forma de sair, né, a chave é a gente começar a trazer essa leveza interior, né, e expressando isso. Olha, gente, dá para ser mais leve, dá para ser mais leve. Eu acredito que conforme a gente vai trazendo essa leveza, essa expressão natural, aí eu puxo aquela tua frase inicial, né, que é o amor, né, quem a gente realmente é, porque a gente consegue expressar isso quando a gente está nessa leveza, né, nessa naturalidade, nessa essência. A gente vai conseguindo transbordar isso, né, para mais pessoas. Mais pessoas podem, nossa, realmente é possível. E talvez seja uma forma da gente servir nesse momento também, sabe? De um jeito mais sutil. Diogo, se deixar, tu sabe, né, que eu vou por esse campo mais muito sutil, assim, eu fico tentando achar palavras para explicar o que eu estou sentindo, mas é um pouco disso, dessa conexão do novo mundo, de trazer essa intuição, essa, esse jeito, né, diferente que a gente está descobrindo também, que até para a mente fica difícil, como que dá linguagem para isso. Então, muito das mentorias que eu faço também é muito interessante, porque são pessoas mais intuitivas, mas que não conseguem achar palavras. E até eu tenho essa dificuldade às vezes também. Como que eu vou colocar em palavras isso que está chegando novo, que é novo, está tendo muita medicina, novos serviços que estão nascendo. E o que é isso? O que são esses novos serviços, né? O que é esse novo E aí a gente vai descobrindo, vai dando linguagem, vai testando. Eu acho que esse é isso que a gente está fazendo aqui, né? É isso que a gente está se descobrindo e dando espaço para a gente também viver esse novo, né? Através disso que a gente está fazendo, né? Dessa prática de se abrir. Di, acho que quiser fechar, colocar uma mensagem aí final, para a gente depois no próximo trazer o como, né? Porque a gente falou o porquê hoje aqui, né? O porquê que motivou a gente, o porquê dessa conexão e o porquê da matemática intuitiva. E no próximo encontro a gente vai trazer o como, mas como que a gente faz isso, né? Como que é essa matemática intuitiva? E aí vai conseguir trazer trazendo mais linguagens, as ferramentas que o Diogo usa, e vai ser bem legal também. Eu sinto te falar, Aninha, para a gente finalizar, que o que move hoje muito é da responsabilidade. Isso eu aprendi com o Tiago, nosso amigo lá da AINE, que se ele pudesse mesmo, ele estava com um observatório espacial e fazendo comida vegana para as pessoas que chegam lá para olhar o universo. Isso é o grande sonho dele, é o que ele faz vibrar. Mas a AINE, que é um projeto lindo e maravilhoso, que transformou minha vida, por exemplo, e tem transformado a vida de tanta gente, é como se fosse a responsabilidade dele nesse mundo, porque ele sabe que ele acessou um lugar em que as pessoas talvez ainda não acessaram. E ele conseguiu materializar uma escola que traz uma nova visão, que traz um carinho, que traz uma esperança dentro de um modelo tradicional, antigo, que a gente utiliza, que beneficia uma parcela da população e por isso eu sinto que ela deve existir,
mas é tão bom ter outras opções, porque tem muita gente que não está se encaixando nesse modelo. Então, eu sinto que o matemática intuitiva hoje tem muito essa responsabilidade de trazer a matemática de um novo lugar. Quando eu falo não só a matemática, porque antes de aprender matemática, a gente tem que estar presente, a gente não pode ter aquela vozinha sabotando a gente. Então, assim, como eu tive essa oportunidade de entrar num processo profundo de autoconhecimento, em que muitas das pessoas que caminhavam comigo hoje talvez nem me reconheçam, e a gente fala assim, como a gente muda, né? E a gente muda de fato. Tem uma frase que sempre me diz, que sempre me vinha assim, se eu me afastei de ti, é porque eu estava me aproximando de mim. E é muito legítimo que eu me afaste de ti em algum momento, porque eu estou me aproximando. Não fica triste, não é por esse motivo. E essa distância, para alguns, traz a coisa assim, pô, ele endoidou, ele está fazendo isso, tá fazendo... como é que ele está fazendo? Porque não está perto. Mas como eu pude acessar lugares incríveis, entender que esse novo mundo que você fala, que é mais colaborativo, que o amor existe, que não precisa de esforço de repente, que a gente pode entrar no fluxo, isso eu tento experimentar, isso eu digo até a você, eu experimento. Eu passei 2 anos preenchendo um diário de gratidão. Esse diário de gratidão me trouxe muita presença, muita a noção de paz, prosperidade, de entrar no fluxo. Então, assim, eu tenho feito tanta coisa para poder conhecer de fato quem é esse Diogo, de tantos lugares bonitos, seja de uma espiritualidade, seja de um campo holístico. Então, por ter acessado e por ter tido esse privilégio, porque para mim é um lugar de privilégio, eu sinto assim, caramba, eu preciso, dentro daquilo que é meu dom, teoricamente, ensinar matemática, ou pelo menos entender e captar a ideia da matemática, já que as pessoas precisam de matemática nesse mundo, eu trazer de uma forma mais leve, mais tranquila. Porque se fosse para fazer o que eu queria mesmo, cuidar dos meus filhos já estaria suficiente, tá certo? Eu já poderia estar mais em casa, até porque eu criei outras habilidades, eu poderia ganhar talvez um dinheirinho a menos para poder curtir esse lugar de apreciação em tempo integral. Mas é como se, por que que eu vim aqui? Uma hora chega chamada, né? Por que que eu vim aqui? Então essa é minha responsabilidade. E se essa é minha responsabilidade, eu sei que não é simples. Mais fácil seria eu desistir de tudo isso, ou mais simples seria eu continuar fazendo o que todo mundo faz. Mas eu me coloco nesse lugar desde sempre de fazer talvez coisas que ninguém esteja fazendo, não porque não é melhor, não por ser melhor, mas é porque se tem algo a ser feito e ninguém está fazendo, por que não? Se eu vi que tem alguma coisa bonita por lá. Então eu me sinto muito nesse lugar de trazer a responsabilidade para poder efetivar algo que de fato eu acredito e que vai vigorar. Novos tempos estão chegando, essa conexão de novo mundo vai ser real. É isso de seguimos juntos, né? Nessa conexão e matemática intuitiva, comunicação intuitiva, Ana e Diogo, e que a gente possa, de alguma forma, expressar o que a gente veio, né? Colocar essa mensagem em ação, em movimento, e conectar com as pessoas que também vibram nessa mesma, que ressoam também no coração, né? E criando novas narrativas, novas formas, novos jeitos, que possamos ser livres para expressar do jeito que a gente sentir. E é isso. Exato. Então, nos encontramos semana que vem. Abrindo campos. Abrimos o campo. Nos encontramos semana que vem para falar do como, né, apresentar as ferramentas que Diogo usa na matemática intuitiva. E vai ser bem legal também. Então é isso, meu amigo.